Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 15. O lugar secreto, nosso espelho. John Greenleaf Whittier contemplava maravilhado as cataratas do Niágara, sem saber o que dizer. Extasiado diante da espuma branca que despencava até o cânion abaixo, ele se espantava com o barulho das águas. Contudo, mais atônito ainda, ficou quando um índio puxou a manga de sua roupa e falou: "Um inimigo está vindo." "Como você sabe?" perguntou. "Porque ouvi o barulho de um galho quebrando", foi a resposta. John Whittier só ouvira o barulho das águas, porém, os ouvidos sensíveis aos alertas do caçador ouviram um galho se partir, mesmo em meio ao estrondo da água. Cabe questionar se não é verdade que, em meio ao barulho dos motores a jato, do grito de ordens antigas, do mesmerismo causado pelo materialismo, da competição insana da vida moderna, além do grande impulso para buscar prazeres e programas mundanos, não perdemos a capacidade de ouvir o clamor dos milhões que morrem sem esperança e sem Deus no mundo. Na introdução ao seu livro Na Arena da Fé, Eric Sauer escreveu: "O povo de Deus precisa de um novo despertar. É alarmante notar que, a despeito da voz poderosa de Deus nos acontecimentos marcantes dos últimos anos, não houve nenhum grande e duradouro avivamento geral em nenhum país europeu." Ele diz ainda: "Não podemos esperar que os incrédulos despertem, já que nós não despertamos. O fogo não tem como arder porque nós não estamos em chamas. Não há como gerar vida, já que não estamos repletos de vida. Se tudo estiver certo, o resultado do casamento são os filhos. O mesmo se dá na união em Cristo. Vida gera vida. Se o Espírito Santo habita em nós, o fruto do Espírito tem que aparecer. Amor, alegria, paz e também filhos nascidos no Espírito. Uma coisa é certa: guerreiros de oração entram em países nos quais jamais puseram, nem virão a pôr os pés. Essas almas iluminadas adotaram pessoas ou países e trouxeram à existência avivamentos e bênçãos que só serão revelados naquele dia." A falência completa dos atributos humanos nunca é tão evidente quanto dentro do lugar secreto. Fora dele, influência, riqueza, prestígio e bens resultam em importância e privilégios. Dentro, todos os valores humanos são negados. Homens fortes e milionários, filósofos e lutadores deixam de fora do lugar secreto toda a glória construída pelos homens. No tocante à oração, o que vale é caráter santo, obediência e fé. Essa corrida não é para os rápidos, a batalha não é dos que são fisicamente fortes. Os ricos de bens deste mundo não têm mais chance de conquistar o favor divino do que o materialismo pobre. Pelo contrário, aquele que vive na linha da pobreza não precisa temer rejeição no lugar secreto. Graças a Deus, porque o maior de todos os ofícios humanos, a oração, não depende de nada que tenha sido maculado por materialismo. O lugar secreto é um espelho que reflete nossa condição espiritual e talvez por isso mesmo seja tão impopular. Será que tememos a autoexpiação? Ou seja, será que tememos a autoexposição? Ou seja, a exposição de nós para nós mesmos? Talvez temamos encontrar alguma deformidade espiritual em nosso interior. O lugar secreto é o local para fazer o check-up da saúde espiritual. Será que fugimos dele para não corrermos o risco de descobrir que sofremos do câncer da carnalidade? Ele é a balança em que verificamos se estamos engordando ou emagrecendo na vida espiritual. Não me refiro aqui a dizer orações, mas sim àqueles santos que não apenas ficam para orar, mas que permanecem para ouvir o que Deus tem a dizer, assim como sabem que Deus ouve o que eles falam. Vivemos um tempo de exaltação da ciência, em que sabemos o peso da Terra, medimos a temperatura do Sol, removemos uma cidade em questão de segundos, sem falar dos homens girando em torno da Terra dentro de aeronaves. Sendo assim, as pessoas detestam encontrar um local em que seu conhecimento científico não vale nada. Sem erudição, sua erudição é suplantada e suas habilidades inatas superadas. É por isso que elas se afastam do lugar de oração.
A oração revela: aquele que não ora não engana ninguém. Costumo ver em conferências de pastores, e não apenas nas de pastores, homens ficarem ajoelhados durante meia hora e se levantarem esfregando os joelhos, mostrando que não estão acostumados a longas vigílias de oração. O ser humano gosta de atividade física e social, porém a oração requer quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Apreciamos a companhia dos semelhantes e a oração implica em solitude. Vivemos na era do faça você mesmo e faça rapidamente. Temos leite e café instantâneos. A.W. Tozer brinca com os cristãos instantâneos, mas não existe oração instantânea. Claro que há orações respondidas no mesmo instante e que pedimos de emergência, recebemos respostas imediatas. Ainda assim, a maioria das orações requer um período de incubação. A maior parte de nós gostaria, se possível, de dar um empurrãozinho em Deus. A oração é excelente para embelezar. Veja Moisés, após 40 dias e 40 noites em oração. Não é de se admirar que ao final dessa vigília a glória estivesse sobre ele, sem que ele soubesse. Lemos: a pele de seu rosto brilhava. Nesse caso é espantoso que quase imediatamente depois ele repetiu os 40 dias. Como será que conseguiu? A oração requer força e decisão santas. Requer força, mas também a concede. Um automóvel se desvaloriza a cada dia em que é utilizado. Os violinos, porém, aumentam a qualidade do som e, portanto, seu valor com o passar do tempo. Ou nos desgastamos devido à atividade cristã realizada na carne, ou amadurecemos enquanto nos cansamos e não dá guerra espiritual. Não nos deixemos enganar, pensando que pregar, ensinar ou escrever para Deus são conceitos como substitutos para a omissão na oração. De forma alguma. É interessante notar que os discípulos não pediram Jesus para ensiná-los a pregar. Eles ouviram as pregações do Mestre, viram seu sucesso, observaram como ele agia diante das multidões. Ainda assim, não pediram para ele ensinar seus métodos, quiseram aprender o segredo. Queriam conhecer o caminho de acesso a Deus. Portanto, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Aprenderam pelo exemplo. Na verdade, o exemplo é a única forma de ensinar. Uma coisa é falar com as pessoas sobre oração, e outra, bem diferente, é orar. O mesmo vale para o ensino de sacrifício e morte para o eu. O exemplo é o melhor, e a realidade, o único professor. Tudo mais não passa de filosofia, conselho e instrução. Cristo aconselhava os homens a orarem, também liderava a caminhada até o lugar secreto. As pessoas viam o sucesso das orações dele por causa das respostas que recebia. Costumamos pensar na oração apenas como chegar a Deus. Com certeza, é assim. No entanto, é igualmente verdadeiro afirmar que Deus está tentando chegar a nós. Ele procura alguém que se coloque na brecha. Queremos nos revestir de poder. Deus quer nos despir, expor nossa fraqueza. Buscamos receber retornos imensos por pequenos investimentos em oração. Queremos semear capim e colher eucaliptos. Em nossa vida corrida, nos ressentimos do tempo dedicado à oração e do que esperamos pela resposta. Deus, entretanto, diz: espere no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Não deveria eu ter a esperança de que o Deus que veio em poder no dia de Pentecostes sobre 11 homens derrotados e através deles virou o mundo de cabeça para baixo, volte em poder nessa geração tenebrosa e de novo realize suas obras poderosas? Dr. William Edwin Sangster. Próximo capítulo. Será que queremos outro Pentecostes?